Seja muito bem-vindo para o curso gratuito para concursos que eu estou organizando aqui com Roberto Mizuki. Tudo bom, Roberto? Fala, grande professor Gerson, sejam muito bem-vindos vocês para esse evento inédito. A gente se reuniu para trazer as melhores estratégias e dicas para você conquistar a sua aprovação. Aprovação que vai vir decorrente do primeiro resultado que você deve buscar. O professor Gerson vai te explicar um pouquinho mais sobre isso também. Seja muito bem-vindo ao curso gratuito para concursos. Bom, perfeito. Para a gente começar aqui esse curso gratuito para concursos, saiba que vocês vão ter conteúdo aqui com a gente, atividades, aulas secretas e desafios. E dentre esses desafios, você vai poder ganhar um vadimeco. Vão ser 10 vadimecos, mas você vai ganhar um, obviamente, né? Não vai levar os 10, você pode levar um vadimeco. E a gente vai explicar isso ao final dessa aula, tá? E essa aula aqui especificamente, a gente vai tratar o seguinte para você. Como é que é possível você acertar mais de 85% e conquistar a sua aprovação? Mesmo que você esteja começando do zero, tenha pouco tempo para estudar, ou ainda estuda e não vê resultado. Mizuki, dá para conseguir resultado da forma intuitiva que todo mundo estuda? Professor, não dá. Isso é algo que a gente vai martelar nessa aula para você compreender e sair dela entendendo exatamente o que é o estudo intuitivo, um estudo que é muito comum, que a grande maior parte dos candidatos acaba realizando sem saber que está realizando. E o que é o estudo contra-intuitivo, ou seja, é esse estudo contra-intuitivo que vai permitir que você acerte, tenha acertos como esse de mais de 85% nas questões, para conquistar a sua aprovação. Então, presta muita atenção nessa aula, que a gente vai diferenciar o que faz o estudante comum do estudante que passa, e você precisa dessas informações para acertar os 85% ou mais e, obviamente, ser aprovado. Mizuki, uma coisa é fato, né? Durante todo esse tempo que a gente está estudando para concurso, preparando as pessoas que estudam para concurso, dificilmente você vai passar estudando de forma intuitiva, como todo mundo faz, porque todo mundo reprova, ou a grande maioria reprova, tá? Provavelmente a maioria das pessoas não atinge nem esses 85% do que a gente está falando, por questões de problemas como falta de organização, não tem planejamento, não tem tempo. A gente vai resolver essa questão do tempo aqui com vocês hoje, tá? Falta de motivação, não tem método para estudar, não tem regularidade e o resultado é só um, é frustração em cima de frustração, sem ver a sua evolução. Eu queria mostrar alguns casos aqui para vocês de pessoas, alunos nossos, que tiveram resultados, tanto o meu quanto do Mizuki. Solta aí na tela. Direito civil eu saí de 22% para 77%. Comecei com penal, processo penal e administrativo. A média dessas 3 matérias era de 45%, 50%. Hoje eu estou com 100% nas 3 matérias e em outras 3 que eu estou estudando. Português, de 55% para 71%. Penal, de 26% para 67%. Informática, eu saí de 63% para 84%. Seguindo o método à risca, passo a passo, eu alcancei resultados que nem eu acreditei. Eu vou dar um exemplo. Em legislação tributária, eu saí de 0% para 40% no primeiro simulado. Auditoria, eu também saí de 0% para 64%. Tópicos e disciplinas em que estava ali entre 40% em direito constitucional, já atingi ali os 75%. Comecei no método com 50% de acerto, hoje eu já estou com 73% de acerto. Fundamentos, que é uma outra matéria básica para enfermagem também, eu estava com 47% de acerto. E hoje eu estou de 47% para 73% de acerto. A maioria das matérias eu já estava com 80% de acerto nas questões. De sair de 65% para 83% em raciocínio lógico. Processo do trabalho, saí de 57% e fui para 81%. E depois desse método eu saí de 54% para 76%. E administração financeira orçamentária, saí de 51% para 82%. Português, 48% para 84%. E aquilo ali foi me dando assim uma alegria, um desejo de crescer mais, de evoluir mais. Bom, você viu esses resultados incríveis? Quer resultados como esse? Veja, a gente não chegou onde a gente chegou e nossos alunos não chegaram onde chegaram sem a gente ter começado de algum lugar. Então eu queria que você entendesse qual foi o processo que a gente passou na nossa história e
como foi que a gente descobriu que da forma intuitiva, da forma normal, regular, a gente não ia conseguir resultado? Mizuki, diz aí como foi que você começou a estudar. Professor Gerson, e olha só, esse caminho árduo, né, esse caminho que a gente vai passar a mostrar para você, com detalhes, para você já vai evitar, né, ter que passar por tudo que a gente acabou passando. No meu caso, começou lá durante a minha faculdade, né? Eu sou de Salvador, estudei na faculdade de Direito, me formei em Direito e logo então comecei a estudar, né? Vou fazer concurso, alguns amigos meus tentando também, sem muita opção de mercado. Vou decidir estudar e a gente começa a estudar da maneira como todo mundo faz, né? Vai para um cursinho, compra uma videoaula, compra uns livros, senta e acha que passar em concurso é sentar, bunda na cadeira e começar a estudar. E logo vieram os primeiros resultados negativos, viu, Jéssica? Foram muitas reprovações até eu começar a perceber nessa minha caminhada que eu estava fazendo quase tudo de errado, quase tudo que quase todo candidato faz. E durante esse meu trajeto, eu comecei a perceber o que os candidatos aprovados faziam. Eu comecei a mapear, eu tentei mapear o que eles estavam fazendo, que para mim não estava óbvio, mas que todos eles acabavam fazendo. E eu não estou falando de comprar o melhor material de estudos, não estou falando de você adquirir o melhor cursinho, ter os melhores professores, porque isso só não basta, né, professor? Isso continua sendo dentro de um estudo muito intuitivo. E nessa minha história, eu comecei, depois de alguns anos, só tomando porrada, comecei a ter os primeiros resultados quando eu mudei a minha maneira de estudar, quando eu comecei a entender o que essa galera fazia. E aí comecei a ter as minhas primeiras aprovações. Quais os concursos que você foi aprovado? Professor Gerson, hoje eu sou procurador do Estado, mas consegui aprovações também em cargos de analista, tribunais, e a maior parte foi depois que eu me especializei nesse tipo de prova, consegui 6 aprovações para esse cargo que eu ocupo hoje. Então, passa muito por você ter essa estratégia e ter o estudo contra-intuitivo que a gente vai começar a explicar mais a fundo para vocês. Cara, mas conta aí, Gerson, da sua história, né? Rapaz, comigo foi interessante, porque eu saí da faculdade, meus colegas estavam começando, né? Todo mundo, concurso. E aí todo mundo disse assim, a gente tem que entrar num cursinho, porque não dá para fazer assim, né? E aí eu entrei no cursinho, e aí eu vou bolar aqui uma estratégia, né? O que é que o pessoal está fazendo? Aí eu assisti a aula, comprei o livro dos professores, li o livro do professor e resolvi algumas questões. E fui fazendo isso e fazendo o cursinho todo, né? E o tempo passando, eu estudando, eu disse, beleza, estou no caminho certo. Fui fazer os primeiros concursos e, meu amigo, foi cada pau, falar assim, você não sabia nem tonto, nem 50% da prova eu tirava. E aí eu percebi, poxa, tem alguma coisa errada. Não é por aí. Alguma coisa está acontecendo que não está dando certo, né? E aí eu fui modificando a forma de estudar. Bom, o que é que está acontecendo que eu preciso mudar para que eu tenha algum tipo de resultado? E aí eu lembro, assim, o desespero era tão grande que eu disse bem assim, eu não vou fazer concurso mais para carreira jurídica. Eu vou fazer os concursos do meio, né? Eu vou fazer os concursos do meio, que é o concurso de técnico, analista, né? Porque aí eu pensei, bom, aí eu tenho mais chance, né? E aí, para minha surpresa, Mizuki, quais os resultados? Pau também do mesmo jeito, né? Eu lembro que teve um concurso que eu fui fazer na Bahia para analista e foi terrível. Eu fui, estudei muito e nada. E aí eu disse assim, bom, o que é que eu posso fazer agora? Porque eu tenho 2 opções, eu desisto, né? Ou eu mudo alguma coisa. Desse jeito não estava dando certo, dessa forma bem intuitiva, né? Do padrão que todo mundo faz. Aí eu comecei a fazer o oposto, eu comecei a resolver as questões, comecei a analisar, e a partir dessas análises dessas questões, eu comecei a direcionar e planejar o que é que eu ia estudar e da forma que eu ia estudar. A gente vai falar mais à frente como é que funciona esse método e tudo mais, mas, assim, de forma bem resumida, eu alterei completamente a forma de estudar. E nessa alteração começaram a vir primeiros resultados, né? E aí eu ainda estava, veja a crença que ficou em minha cabeça, né? Porque eu fui ali, né? Analista, né? Então, chegou um momento assim que eu resolvia tanta questão e o negócio estava tão fora do padrão que eu vi o meu tão contra-intuitivo já, e ao mesmo tempo dando certo, né?
que meu índice de acerto estava subindo cada vez mais. Aí eu estava animado, eu preciso fazer prova agora, porque eu tá dando certo. E aí, quando eu fiz o concurso para analista do MP aqui, passei em 10º colocado, analista do TJ 31º, e incrivelmente o AB, um pouquinho antes, né? Que eu não tinha feito o AB com medo de não passar. Passei também muito, muito bem. E aí eu comecei a ver, disse, bom, eu descobri alguma coisa aí, alguma coisa está dando certo. Agora eu vou para os concursos de carreira final, né? E aí, dentro dessa minha estratégia, eu estrategicamente escolhi defensoria. Posso até falar isso depois, até lá dentro da comunidade, se o pessoal quiser, eu posso falar sobre como foi essa estratégia para escolher defensoria. E o fato é que eu fiz 3 concursos de defensoria de Alagoas, da Bahia, de Sergipe, e passei em 2. 66% de aproveitamento, né? Fui analista, tomei posse na Bahia, fui defensor na Bahia e me chamaram aqui em Sergipe, vim para cá, que é minha terra natal, e hoje sou defensor aqui em Sergipe. Então essa foi minha trajetória. Mas eu acho que o importante das nossas trajetórias são 2 lições que a gente pode tirar daqui, não é não, Mizuki? Nossa, e a primeira delas, que eu acho que muita gente vai acabar se relacionando, Gerson, é que não importa o quanto esforço, quantidade de horas, quantidade de questões, quantidade de livros, de páginas que você estuda, quantidade não vai ser nunca sinônimo de qualidade de estudo. Então, pouco importa o quanto você se esforce, pouco importa o quanto você se dedica. Ah, mas eu estudo muito, resolvo milhares de questões, tenho todos os livros, todas as videoaulas, todos os cursinhos, faço tudo o que me pedem. Se você não aprender com a gente aqui, nesse curso gratuito para concursos, as estratégias que você precisa efetivamente colocar em prática. Porque são elas que vão diferenciar o estudante comum, aquele que estuda de forma intuitiva, do estudante aprovado, que é quem pratica o estudo contra-intuitivo. Então, o esforço não é igual a resultado. Essa é a grande primeira lição que eu acho que você pode tirar aí, tanto da minha história quanto do professor Gerson. E tem uma segunda lição, né, Gerson? E eu queria comentar essa, Mizuki, porque essa é uma dura realidade, difícil de aceitar. Porque a pessoa, ela vincula tudo na vida dela, assim, assim, olha, você escutou a vida toda. É trabalho duro que dá resultado. Sem esforço você não consegue nada. Né? Você escuta isso, e aí ela acredita, vincula, né? Não, isso aí é um mantra, né? É um mantra. E outra coisa, a gente não está dizendo que você não vai estudar, não é nada disso. Não é fórmula mágica, o que a gente vai propor, não é nada disso. Nesse curso, não é nada disso. O que a gente está dizendo aqui para você é que isso está tão enraizado na nossa cultura que a pessoa começa a vincular o resultado da vida dela e o sucesso da vida dela a sofrimento, Mizuki. Sofrimento. E aí a pessoa começa a internalizar. Se eu não sofrer, eu não passo. Entendeu? Então o esforço dela, ela não caminha para a eficiência, caminha para o sofrimento e o sacrifício. E o foco deve ser o quê? O foco deve ser na eficiência e no resultado. Né? Ou seja, você hoje pode dizer que os seus estudos eles estão caminhando para os aumentos de mais de 85%? Como estavam os seus estudos há 2 meses, há 3 meses? No ano passado, da última vez que você tem os relatórios da sua evolução? Se não tem, está no caminho errado. Está no caminho intuitivo, não está no caminho contra-intuitivo. Então, assim, a eficiência, que é a segunda lição, a eficiência não é intuitiva. A eficiência não é intuitiva. Né? Então, se seu estudo caminha para o esforço desmedido, para o sofrimento e para o sacrifício, e você nem quer fazer as provas, porque você tem até medo de fazer a prova, o simulado, porque pode não dar, e você não quer nem colocar a cara para olhar isso, muito provavelmente você está no esforço intuitivo, ou no estudo intuitivo, no esforço exagerado, no sofrimento, no estudo tradicional, que não vai te dar resultado. E é isso que a gente quer trazer aqui para você. A gente quer que você saia desse sofrimento, saia desse esforço sem sentido e tenha um esforço direcionado com estratégia. Perfeito. Já aproveitando o gancho, né, professor? Pessoal, então o que é esse estudo intuitivo, né? De que maneira que você já pode identificar se talvez você esteja cometendo ele sem saber que está cometendo ele, né? Então, é normalmente aquilo que a gente já faz desde a nossa época lá do colegial, ensino médio,
todo mundo estudar, né, professor, ele é necessariamente intuitivo, porque a gente vai aprendendo, vai recebendo aulas expositivas, vai copiando no caderno, o professor vai passando a lição, aí você vai fazendo aquele estudo para você passar de ano, o estudo para a próxima prova, o estudo para a semana de provas da faculdade, o estudo para se formar, para, enfim, terminar o semestre, para quem já tem a graduação completa, e aquilo vai criando em você um sistema de estudo que você se habitua a fazer sempre como você já esteve acostumado a fazer. E a gente sabe que esse estudo intuitivo, que é um estudo muito disseminado, que as pessoas estão acostumadas a fazer, digamos assim, é um estudo, como a gente está relatando aqui nesse curso gratuito para você, que não vai trazer o resultado, não está focado no resultado. Então, o candidato, depois que ele tem esse histórico de forma de estudar, ele leva isso tudo para dentro do mundo dos concursos, que é um jogo completamente diferente, né, professor? Não se trata de uma prova que você vai fazer com a preparação... Cara, é até parecido, mas é diferente. Se você for comparar, você diz bem assim, olha, eu estou assistindo o jogo. Tem gente de um lado, tem gente do outro, tem bola, mas não é futebol. É aquele outro do australiano, como é que é? Rugby. É rugby. Aí você olha e diz bem assim, você quer entrar no rugby, né, mas está acostumado com futebol. Né? Você está acostumado com futebol. Chuta, pega com o pé. Você pode até chutar com o pé lá no rugby, mas não pode segurar a bola com a mão, pode você que não é falta. As regras são outras. Então, eu queria trazer essa analogia, porque assim, parece, mas não mesma coisa. As regras são diferentes, os objetivos são diferentes, não tem data de prova, né? Pode ser que seu concurso demore para acontecer. Então, você usa o que você fez a vida toda para fazer prova de colégio, de vestibular, que tem data, que tá tudo certo, faculdade, e você usa esse estudo intuitivo, que é exatamente isso. A aula, questão, quando sair a prova, fez, reprovou. A aula livre questão, sai a prova, reprova. A aula livre questão, sai a prova, reprova. Esse é o estudo intuitivo. Esse é o gráfico que vocês estão vendo aqui agora na tela, que resume, de uma maneira, né, tranquila e simples, o que é o estudo intuitivo. Então, aula, livre, questão, prova e seja o que Deus quiser. Agora, volta aqui para mim, olha só, presta atenção. Dentro de tudo que a gente falou, você está enfrentando um jogo diferente, o concurso é um outro jogo, completamente diferente, você precisa lembrar de um fator fundamental que você nunca teve que prestar atenção em todos os outros exames e provas que você já fez, que se chama concorrência. Você, no estudo intuitivo, né, no que você já está acostumado a fazer de prova, você não precisava disputar vaga, você precisava fazer o mínimo. Então, você vai fazer uma prova da OAB, você faz a pontuação necessária, você passa. Você não estava em competição, porque concurso público você está literalmente competindo com outros candidatos. E o que é que a gente quer trazer nesse curso gratuito para vocês? A diferença entre os estudantes comuns dos estudantes extraordinários, aqueles que vão ser aprovados porque eles sacam o que poucas pessoas sacam. Eles compreendem a jogar esse jogo novo, né, professor? Então, não tire os olhos desse curso gratuito, que você vai aprender ainda muito mais com a gente aqui. Exato. Então, eu queria fazer essa diferença. Estudo intuitivo. Estuda, livro, questões, prova, seja o que Deus quiser. Estuda, livro, questões, prova, seja o que Deus quiser. Que, geralmente, a reprovação foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com o Mizuki. Mas no estudo contra-intuitivo, não. O estudo contra-intuitivo, ele tem alguns pilares que vai te dar uma visão completamente diferente. Eu vou explicar agora aqui para você, junto com o Mizuki, né? O que é que você faz primeiro? Você analisa, né? Então, assim, você não vai entrar em uma guerra, que é um concurso público, sem analisar a banca, as provas, o perfil daquele concurso, a área que você está entrando. Então, você precisa analisar o seu inimigo. Né? E o seu edital? Eu estou fazendo essa analogia, né? Você vai para uma guerra... Você editar as regras do jogo, né? Você precisa analisar tudo. Então, a primeira fase é análise, né? Análise. A partir da análise, você faz um planejamento de estudo, com base na sua análise. Se eu tivesse aqui na guerra, né, que a gente está fazendo essa analogia, então, veja, eu analiso o terreno, analiso o inimigo, analiso quantos adversários tem, então eu analiso o edital, eu analiso a banca, eu analiso qual a carreira que eu quero seguir, o grupo de carreiras que eu quero seguir, e a partir daí eu faço um planejamento. Eu vou atacar por onde? Os inimigos por aqui, eu vou fazer primeiro isso, eu vou primeiro colocar os homens lá na frente para a espada, vou jogar primeiro uma bomba por trás.
Então, o que você vai fazer primeiro em concurso? Você não vai fazer igual a todo mundo, você vai planejar. E uma das coisas que eu fiz que mais deram resultados é o seguinte, você vai pegar um edital imenso, você vai começar tudo do mesmo jeito, você vai começar do primeiro item até o último item, né? Como todo mundo está fazendo, se nem todos os itens têm a mesma importância, têm a mesma relevância, têm a mesma profundidade. Então, às vezes, você pega um livro que é super aprofundado para um tema que você não precisa aprofundar, ou um livro que não é aprofundado para um tema que você precisa aprofundar, a depender do seu concurso, a depender da sua área. Então, a segunda parte é o planejamento. A terceira parte... Às vezes esse tema nem cai, né, professor? Não cai, ou cai pouco, ou quase não faz diferença na nota, e você gastou horas e horas, e páginas, e livro, e energia. Exato. Lembra da história da primeira lição, né? Primeira lição foi: esforço não é igual a resultado. Não é o quanto você estuda, é como você estuda. Eu já coloco uma diferença. Se eu souber fazer essa análise e eu conseguir analisar os pontos mais importantes, aí eu vou dizer bem assim, Mizuki, olha, eu estudo os pontos mais importantes de acordo com as minhas análises. E os temas menos importantes, você estuda, né? Quero ver quem vai sair melhor, né? Então, o segundo passo é o planejamento. O terceiro é estudar. Estudar realmente de forma prática e efetiva. Aí sim, pelas questões, pelo material. Entenda que tudo que você tem à sua disposição são ferramentas para que você vá melhor. Então você tem que saber, livro serve para quê? Aula serve para quê? Né? Muita gente, Mizuki, confunde o seguinte, assiste aula atrás de aula, achando que aula é a solução de tudo. Então assim, assiste muita aula, lê pouco, e resolve poucas questões, e aí erra nas questões. Então, você precisa usar bem essas ferramentas. Então, terceiro é estudar. Quarto passo é o diagnóstico da sua evolução. Lembra no estudo intuitivo, né, Mizuki, que o pessoal, aula, livro, questão, prova, seja o que você quiser, né, na prova, né? E geralmente é reprovação. Se você, toda vez que você estuda, você resolve questões, em um determinado período você faz simulados, e você coloca isso numa tabela, você vai perceber a sua evolução, matéria por matéria, assunto por assunto, e a prova não será uma surpresa para você. A pior coisa do mundo é você estudar, se matar de estudar e chegar na prova e a prova ser uma surpresa. Então, esse diagnóstico, ele vai revelar para você onde é que você está em relação a onde você precisa chegar, tá? Onde você precisa chegar, você já definiu na sua análise, né? Eu estou falando aqui de forma rápida e bem dinâmica, porque a nossa segunda aula, já adiantando, é exatamente esse passo a passo detalhadinho para você, com gráfico, com material de apoio, fique tranquilo. Aqui é só para você já saber a diferença, né? E por fim, do seu diagnóstico, você vai estudar e resolver mais questões, para quê? Para você evoluir. E com essa evolução, você sabe, pô, eu tô aqui em 30, 40, 60, 70, 80, passei minha barreira dos 85%, que é o que a gente está prometendo para você ao final desse curso. Você vai saber como chegar a passar dos 85% e ser aprovado em qualquer concurso. E aí você chega num nível que é tão alto que quando chega a prova não é mais uma questão de o que é que vai acontecer lá. Vai acontecer a sua aprovação. Então essa é a diferença do estudo intuitivo para o estudo contra-intuitivo. Inclusive, Mizuki, né? Antes de passar para você, as pessoas podem estar perguntando, beleza, na próxima aula a gente vai dar todos os passos. Mas, Gerson, Mizuki, como é que eu sei o que é mais importante na hora que eu vou estudar? Essa é uma surpresa que a gente tem para você. Vou disponibilizar, lá dentro da comunidade, que tem um botão aqui embaixo para você entrar na comunidade, vai ter um desafio, né? Vai ter um desafio para você participar e poder concorrer a 10 admecums, né? 10 que vai entregar e mandar para sua casa. Mas eu vou te dar as orientações para o desafio. As orientações que vai dar já, mas dentro dessa comunidade eu vou colocar uma aula completa secreta que só vocês vão ter acesso, tá? Para vocês saberem como é que faz esse edital sintetizado, como é que você pode pegar os temas do edital e saber o que é mais importante e o que é menos importante. Eu vou deixar lá dentro da área secreta. Beleza, Mizuki? Show de bola, professor. Isso aí, inclusive, não estava scriptado e a gente está entregando aqui o melhor. A gente se uniu com esse objetivo. Esse curso gratuito é o curso que vai ser um divisor de água na sua preparação. Seja você alguém que está começando do zero, seja você alguém que deu uma pausa nos estudos e está decidindo retomar,
mas não retome do jeito que você já tentou, porque inclusive não deu certo, né, Gerson? Senão você nem estaria aqui inscrito nesse curso. Então, retome de forma diferente. Lembra das lições que a gente está falando. Sempre bom revisar, né? Você está aqui para aprender a fazer um estudo contra-intuitivo. É isso que os aprovados fazem, é isso que a gente está propondo, é isso que vai levar você a acertar 85% ou mais nas questões e finalmente conquistar a sua aprovação. De tudo isso que o professor Gerson já falou, já explicou, eu queria só acrescentar isso. Não deixe para o dia da sua prova você descobrir se você está pronto para ela, se você efetivamente está acertando 80%, 85%. Isso é um critério muito objetivo. Se no dia da prova você não tem noção do que está acontecendo ali, provavelmente você fez tudo errado. E você não vai passar. Exatamente. Então, antecipa isso. É isso que a gente está propondo. Te dar as ferramentas, as lições, as estratégias para você antecipar esse momento e chegar para a sua prova relativamente tranquilo, digamos assim, né? Tranquilo não, né, Jéssica? Porque não dá para chegar na prova e sempre tem um nervosismo. Os 10 primeiros minutos é de nervosismo, tá? Sempre vai ter um nervosismo. E é por isso que dentro da comunidade a gente vai fazer os desafios, porque o desafio não é só para sorteio de Vadimeco, não. O desafio é para te estimular você a estudar e a começar a colocar em prática o que a gente está falando aqui. E lá dentro vai ter essa aula secreta que é prática, uma aula prática para você descobrir o que é mais importante o que é mais importante para você estudar, tá? Além disso, não perca as próximas aulas. Por quê? Na aula número 2 do curso gratuito, nós vamos dar esse passo a passo completo do estudo contra-intuitivo. Então, você quer saber, Gerson, tá? Gerson, Mizuki, como é que eu faço essa análise? Como é que eu faço o planejamento? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tá tudo certinho, bonitinho para você na aula 2, esse passo a passo. E na aula 3, que você também não pode perder de jeito nenhum, é uma aula prática para quem não tem tempo. Ou para quem tem tempo e não quer passar 8 a 10 horas por dia estudando para concurso. Por quê? Porque nessa aula nós vamos mostrar para você como é que uma pessoa que estuda 4 horas vai estudar o mesmo que uma pessoa que estuda 8. Como é que uma pessoa que estuda 2 horas vai estudar o mesmo que uma pessoa que estuda 4. Então nós vamos te dar uma aula prática para que você ganhe tempo, estude de forma eficiente. Show de bola. Vou agora explicar para você como é que funciona o nosso desafio para você concorrer, então, a 10 Vadimecos, né, que vão ser sorteados lá, obviamente, dentre vocês participantes aqui do curso gratuito que cumprem o desafio. Então, olha só, muito simples. Você vai entrar na comunidade, tem um botão aqui embaixo, clica no botão, você cai dentro da comunidade, a gente vai aceitar você lá dentro. Já tem uma galera lá que já está acompanhando. Não só a aula secreta do professor Gerson, mas ainda você também colocar lá. O teu desafio vai consistir, você vai criar um post lá, você vai comentar lá dentro da comunidade, explicando qual que é o concurso que você está estudando, fala um pouquinho sobre você, quem é você, de onde você mora, qual que é a sua história, compartilha com a gente para a gente criar essa comunidade que vai se ajudar muito lá, e também qual que é o ponto de corte que você precisa atingir. Isso é uma pesquisa que a gente já quer que você faça para você já trilhar esse caminho, lembra? Das pessoas, dos candidatos que estudam de forma contra-intuitiva, porque um dos primeiros passos é o quê? Analisar e planejar os estudos. Então, você precisa saber qual é o ponto de corte que você tem que atingir na sua prova. Então, ou pelo menos ter uma ideia na carreira que você quer, né? Porque não adianta, foi o que exatamente a gente conversou. Disse bem assim, se você não sabe onde você quer chegar, até onde você vai evoluir, né? Não tem aquela história... Como é que você vai direcionar os seus estudos? Se eu souber 100% de tudo, não. Às vezes, seu concurso é, sei lá, às vezes o concurso é difícil, é 75%, 78%, 82%, nessa faixa mais ou menos, e aí a pessoa busca um tipo de resultado que talvez ela nunca alcance, nem o primeiro colocado dos concursos alcançaram. Então você precisa... E nem precisa, né? Talvez ela nem precise desse acerto todo. Então, faz esse post e usa a hashtag, tá? Vamos lá, você vai fazer o post dizendo quem você é, qual a prova que você quer fazer, qual o ponto de corte que você precisa atingir. Essa é a primeira análise, é o primeiro passo para você já aplicar o que a gente acabou de ensinar nessa aula de hoje. Dentro da comunidade, né? Ela vai postar isso, né? Dentro da comunidade. E o botão da comunidade aqui embaixo, né? Isso. Clica aqui embaixo, entra na comunidade, faz esse post e coloca a hashtag desafio1, que é o primeiro desafio desse nosso curso gratuito. Vão ter outros desafios, assim você já está concorrendo. Está aqui escrito para você. Está aqui escrito. A gente vai botar aqui na tela o botãozinho quando entra, como é que você faz o post, e o hashtag aqui está aparecendo aqui agora, desafio 1, para a gente poder localizar você e observar tudo lá nos nossos critérios
e fazer esse sorteio, tá já? Beleza. Sorteios vão rolar sempre no dia seguinte às aulas, então essa aula hoje, segunda-feira. Amanhã a gente vai ter live dentro da comunidade para fazer o sorteio e para também tirar dúvidas e poder interagir com vocês que vão estar. Então, são lives exclusivas só dentro da comunidade. Na quarta vai a aula 2 do passo a passo. Na quinta tem mais um sorteio, para você que quiser o desafio 2. Mais um desafio, provavelmente. Será que tem aula secreta? Talvez, né? Quem sabe? Vai ficar no ar, né? Você vai ter que assistir a aula 2 para descobrir, né, professor? E na aula 3, que vai ser justamente a aula sobre, para você que tem pouco tempo para estudar, de como você vai adquirir um estudo eficiente, para que no sábado a gente faça o terceiro sorteio, portanto, concluindo aí esse ciclo desse curso gratuito que a gente preparou, com muita dedicação e com muita vontade de ajudar você a sair do que todo mundo faz e acabar de uma vez por todas de estudar de forma intuitiva. Perfeito. Então, se você está começando, esse é o momento. Se você já está estudando, mas está desestimulado, esse é o momento para mudar. E se você está voltando a estudar agora, é a sua chance de mudar a sua vida. Aguardo você dentro da comunidade e até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Até a aula 2. Tchau. No final, depois de aplicar todas as etapas, eu cheguei a 93% de acerto. A evolução é incrível. O método funciona muito, ele é muito eficiente. As questões, conforme vinham as respostas, surgiam na mente e realmente é aquilo que eu esperava, aquilo que eu queria, eficiência no estudo. Cumpri o roteiro certinho, fiz todo o passo a passo, o resumo RPC, o melhoramento do resumo e no fim eu cheguei a 90% de acerto. Bom dia, Jess, tudo bem? Passando para te dizer que o meu índice de acerto em questões estava em 32%. E depois da aplicação do método do resumo RPC foi para 95% de acerto nas questões. Quero te agradecer, realmente o método é bom, direciona os estudos, é objetivo. E é isso, muito obrigada. Valeu. Gerson, bom dia, tudo bem? Meu nome é Aldeci Júnior, eu falo aqui do Acre. Inicialmente eu obtive o índice de acerto nas questões de 70% e após o desenvolvimento de todas as atividades, o percentual subiu para 90%. Fala, Gerson, boa noite. Eu me chamo Alisson e acabei saltando após o resumo RPC de 58% para 72% nos acertos. Então, para mim, foi um aumento bem significativo aí. Fala, professor Gerson, tudo bom? Aqui é o Igor. Estou aqui trazendo o meu resultado aqui. Minha evolução, meu ponto de partida foi de 40% e minha chegada foi sucesso, 97,5%. Então, professor, eu só tenho que te agradecer. Eu senti uma diferença enorme, né? Que eu estava fazendo por si só, né? Antes da mentoria, eu fazia numa faixa de 50%, melhorou, de 50% foi para 85%, né? Muito obrigado pela oportunidade também. E tamo junto, Gerson. Olá, professor Gerson, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, eu sou aqui da região central do Rio Grande do Sul. Quero dizer que fiquei muito feliz quando na última mentoria o senhor conversou, acho que com o Jorge Gustavo, e ele vai tomar posse aqui em Santa Maria, na minha cidade. Após fazer o resumo RPC, eu passei para 75% e depois com a melhoria do resumo, eu cheguei em 91%. Então, foi uma melhora bastante significativa. Deixar minha gratidão aqui pela disposição, todos os ensinamentos. E quero deixar registrado que o método foi um dos melhores investimentos que eu fiz para mim e na minha caminhada de estudos até então. Ronaldo, vou dar meu feedback sobre a primeira mentoria do método de aprovação. Cheguei a pouco mais de 85%, perto dos 90%. E eu acredito que foi uma evolução ótima, foi muito nítida e sólida, né? Então, o domínio do assunto, a segurança que eu tive nesses quase 90% de acertos. Fiquei muito feliz por ter acertado 70% dessas questões e quase 2 anos sem estudar, para mim foi uma coisa assim, surreal. Nem acreditei quando vi ao final desse percentual. Eu consegui ter uma quantidade muito boa de acertos. Eu acertei mais de 95% das questões lá no que concursos. Olha aí.
Então, assim, eu fiquei super feliz com o resultado, fiquei mais empolgada para estudar, porque é muito bom ter um estudo mais direcionado, tendo em vista a quantidade enorme de matérias que a gente tem no edital. Meu nome é Daniela e hoje eu vim mostrar como foi meu desenvolvimento após a primeira mentoria. Aí hoje, agora pela manhã, dia 18, eu fiz 50 questões e obtive 82%. Eu procurei primeiro resolver todas as questões e só depois verificar o gabarito. Depois do resumo, eu acertei quase todas. Eu achei super interessante o método e a forma de resolver as questões. De 20% que eu tinha acertado, eu fui para 75% com o meu resumo. Desde que eu entrei no curso, eu nunca tinha feito assim tão passo a passo. Eu realmente me encontro encantada com o método porque hoje eu vejo o resultado que ele traz. Ontem à noite eu respondi, depois de todo o passo a passo, eu respondi 25 questões. Das 25 questões, eu errei 4. Acertei 21. Então eu me vejo hoje encantada com o método porque realmente é muito gratificante você ver como você estava no início e você perceber como você evoluiu. E aí, desde que eu comecei a assistir as lives do Gerson ainda no Instagram, eu comecei a aplicar os métodos de ensino dele. Eu fui para 90%, 95% em Direito Civil e em Português eu tenho bastante dificuldade. Eu fui de 40% a 50% que eu tinha antes para 80%. Eu tô muito feliz com esse resultado. Hoje eu vejo que não é um curso, é um passo a passo que deu certo e que o Gerson faz questão de ajudar outras pessoas. Depois da mentoria, meu acerto passou para 88, 89, 90, próximo disso.